Importante. Mensagem para os ateus. Através da leitura deste livro, procurei destacar a nítida diferença que existe entre nós, seres humanos, com nossos pontos fortes e fracos, e o restante da criação, delineando assim a distinção entre Atos e Rude. Pode haver alguém que, ao ler, não esteja convencido de ser um espírito criado por Deus, encarnado por sua graça e vontade, cada um em seu corpo designado por ele. Em diversas conversas com aqueles que se consideram ateus, observei uma confusão em suas ideias, mesmo entre indivíduos altamente instruídos. Gostaria, portanto, que essas pessoas respondessem a estas perguntas. Entre aqueles de nós que acreditam ser espíritos encarnados e vocês, ateus, certamente concordamos pelo menos em um ponto: que somos compostos aproximadamente por 60–65% de água, e os restantes 35–40% do peso corporal consistem em matéria sólida, incluindo proteínas, gorduras, carboidratos, minerais e outros compostos. Estamos de acordo pelo menos nisso? Em caso afirmativo, podemos prosseguir. Quando falo com um de vocês, ateus, devo considerar que estou falando com um ser insignificante, ou seja, um composto de água e ossos sem nenhum valor? Será que é por isso que ocorrem massacres, guerras e horrores de todo tipo? Se somos apenas água e ossos, destruindo-nos, não fazemos mal a ninguém e tudo se resolve em uma reciclagem natural? Muitas vezes ouço raciocínios de pessoas que se dizem ateias desse tipo: eu não acredito em nada, mas para mim o importante é viver sem prejudicar ninguém e respeitar as regras de civilidade. Então eu pergunto a você, se pensa ser apenas um corpo insignificante, por que deve respeitar as regras? Nesse caso, é mais fácil entender o modo de pensar e viver dos criminosos que, sabendo que tudo termina, aproveitam ao máximo suas existências, pisoteando regras e princípios. Nesse caso, você, bom ateu, seria um tolo, para não dizer outra coisa. E outra pergunta que quero fazer aos ateus é: na opinião de vocês, um ser composto por água e ossos pode criar música? Pode inventar aviões, medicamentos, robôs, fazer pinturas, esculturas, transplantes, inventar religiões, escrever livros, levar flores aos mortos, etc. F. Então, concluímos. Se acreditam ser apenas elementos que vivem temporariamente nesta Terra, reconhecendo que são compostos apenas de água e ossos, cabe a vocês escrever um livro explicando como fazem para criar arte e tudo o que descrevi antes. Talvez eu tenha sido um pouco cruel usando essas comparações, mas as apresentei justamente para tentar fazer vocês entenderem que pessoas como aquelas, que vocês avaliam de maneira simples e insignificante, não existem aqui na Terra. Todos nós somos importantes apenas porque somos compostos principalmente de espíritos encarnados. E se fomos criados por Deus ou não, sobre isso podemos discutir. Eu tentei apresentar neste livro evidências de que Deus existe, que nosso espírito é imortal e que o amor é a única coisa que pode nos salvar. Capítulo 20. Por que frequentar a Santa Missa? Muitas vezes ouvimos discursos do tipo: A. Sou cristão, mas não vejo a necessidade de assistir à missa. B. Oro ao Senhor em casa e não considero necessário ir à igreja para rezar. C. Para mim, orar em casa ou na igreja é a mesma coisa, então faço em casa quando posso. Eu considero esse comportamento absurdo, errado e, para dizer o mínimo, desrespeitoso. Vamos ver por quê. Para entender melhor onde podemos cometer um erro nesse raciocínio, usemos, como sempre, um exemplo prático. Para isso, consideremos as conversas que comumente conduzimos hoje com nossos telefones via WhatsApp, especialmente com amigos, familiares ou pais que moram longe. Vamos tomar como exemplo uma conversa entre um de nós e nosso pai, que mora distante. Essa conversa pode ser humildemente comparada à oração que dirigimos a Deus em nossa casa. Assim como nosso Pai nos ouve usando o WhatsApp, Deus nos ouve com prazer por meio de nossas preces.
É por isso que muitas pessoas acham que não é necessário ir à igreja para rezar. Agora, examinemos outro aspecto. Ou seja, se nosso pai decidir vir à nossa cidade e por algum motivo não pudermos hospedá-lo em casa, então ele fica em um hotel. Este segundo exemplo pode ser humildemente comparado à presença de nosso Santo Pai Jesus Cristo no tabernáculo de nossas igrejas. Então, se meu pai veio à minha cidade para me ajudar e está hospedado em um hotel perto da minha casa, você acha certo continuar a conversar com ele pelo WhatsApp? Ou é mais correto ir visitá-lo, abraçá-lo e falar com ele pessoalmente, especialmente porque ele veio nos ajudar? Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Criador, está presente lá. Não precisava vir até nós porque ele não precisava. Veio em nosso auxílio porque nos ama. Não visitá-lo significa que sua espera e sua vinda para nós são insignificantes. É como dizer que poderia ter ficado onde estava porque não tenho tempo para ir vê-lo. Tenho coisas melhores para fazer, mesmo que precise de sua ajuda. Você pode me dar quando eu peço com a oração em casa. Percebemos o absurdo desse comportamento. Percebemos a falta de respeito. E depois reclamamos que Deus não nos ouve. Então peçamos perdão a Deus. Dirijo-me a Ti com humildade e consciência do meu comportamento errado. Percebi que minha falta de respeito na oração reflete uma atitude de indiferença para com a Tua presença amorosa no tabernáculo da minha paróquia. Peço perdão por não ter reconhecido plenamente o valor da Tua vinda em nosso auxílio e por ter negligenciado o dom do Teu amor. Agora percebo a absurdidade do meu comportamento e a falta de respeito para contigo, que sempre nos ouve com infinita paciência. Perdoa a minha superficialidade e egoísmo. Prometo buscar-te com um coração aberto e tratar tua presença com a devoção e respeito que mereces. Obrigado por tua infinita misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.